Eu já comentei para vocês em alguns vídeos sobre Black Pill e eu acho que eu já disse também lá atrás que eu me considero um pouco Black Pill. Alguns me chamam até de, às vezes, pílula marrom, pílula escarlate. Eu coloquei aí que mais ou menos, acredito que entre 20%, mais ou menos de 10 a 20% eu me considero Black Pill. É difícil você medir seu pensamento, como que você enxerga a vida, digamos assim, ou sua personalidade de forma matemática, mas acho que até 20% eu me considero um pouco Black Pill. O que eu sou contra, que eu já falei para vocês, cara, é, por exemplo, o Red Pill falar que ele é melhor do que o Purple Pill, se sentir superior ao cara que é Purple, se sentir superior ao cara que é Blue, ou Black e achar que ele é melhor do que o cara que é Red, e querer trazer o cara junto com ele, entendeu? Muitas vezes não é porque você acredita na Black Pill, cara, que os outros também têm que seguir o mesmo caminho que você. Você tem a sua opinião, que deve ser respeitada, e ele tem a opinião dele, que deve ser respeitada. Assim como os Blue Pill. Os Blue Pill, por exemplo, tem coisas que eles acreditam, que eu acho que podem fazer bem, que às vezes até são necessárias para a organização social, manutenção social, tá? Eu discordo de várias coisas, mas eu não sou contra eles e nem acho que eu sou superior. Como, por exemplo, nesses tópicos que eu vou destacar para vocês em seguida. Sobre o amor, por exemplo, que é o primeiro tópico, eu considero que existe uma mitologia do amor, hoje em dia, socialmente falando, que eu não concordo. Eu tenho uma visão mais Black Pill do amor. Eu acho que entre homens e mulheres existe, acima de tudo, interesse, e esse tal de amor é temporário. Porque uma pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: se você não fosse, ou se você perdesse o que você tem, digamos assim, será que a sua mulher continuaria com você? Então, teoricamente, isso não é um amor, pelo menos, incondicional. É claro que existem outras formas de amor, beleza? Mas esse amor mitológico que é vendido pela mídia, que eu considero Blue Pill, de que em algum momento você vai achar a pessoa certa, principalmente para as mulheres, vendem muito isso e elas compram muito, né? E direto eu vejo elas postando em mídia social, por exemplo, que o amor vai curar a humanidade, que um dia vai aparecer o amor certo para a sua vida. Eu vejo muita mitologia nisso, cara, mas eu não digo que é negativo, eu acho que é positivo também. Sempre a gente comenta aqui sobre o fator mais primitivo de homens e mulheres, principalmente de mulheres, quando a gente comenta sobre heranças biológicas, né, e sobre a hipergamia especificamente, rapaziada. Mas é claro que o ser humano não é puramente instintivo e primata. Os contratos sociais, as convenções sociais, as programações sociais são muito relevantes sim nos comportamentos das pessoas. E de certa forma, a Blue Pill do amor, vamos chamar de Blue Pill do amor, tá? A Blue Pill do amor, que eu vejo mais as mulheres acima de tudo acreditando, beleza? E compartilhando, concordando com essa ideia, beleza? Ela serve muito para você organizar e para manutenção da monogamia. Então ela tem um sentido. Serve muito para que homens e mulheres decidam ter relacionamentos, se casar, o que é que seja, na esperança de que eles acharam a pessoa certa e que eles vão ter um final feliz com aquela pessoa, se existir amor verdadeiro entre eles. Eu não acredito em amor entre homens e mulheres, pelo menos não nesse tipo de amor. Eu acredito mais em interesse. Eu acredito em algo que é mais que existe muita concessão no amor entre homem e mulher, muitas condições. E isso é meio oposto ao sentido de amor, não é verdade? O sentido de amor é que ele é mais incondicional, envolve sacrifício. Eu não vejo muito isso no amor entre homens e mulheres, então eu tenho uma visão mais Black Pill do amor, beleza? Eu acredito que o amor e ódio andam lado a lado e, de certa forma, ele é cheio de condições, seja para homem ou para mulher. Eu amo você com essas condições, mas amor não é incondicional, então não faz muito sentido, beleza? Então, sobre amor eu tenho uma tendência mais Black Pill. O segundo tópico que eu tenho uma tendência mais Black Pill também é referente à amizade. Mesma coisa, a mesma ideia. Eu acredito que a ideia de amizade, existe muita mitologia por trás, tá? E como eu falei, cara, é importante sim você ter a Blue Pill da amizade também, para que as pessoas se relacionem, para que as pessoas socializem, para que exista uma harmonia social. Tá? Então você vê muito essas frases também, de que precisa haver mais empatia entre as pessoas, mais amizade, tá certo? Que nós devemos confiar mais uns nos outros. Eu não vou muito para essa vertente, cara, para essa vertente, eu sou mais Black Pill. Eu acho que a gente deve mesmo desconfiar das pessoas. Não confunda isso com o sentido de você não ter responsabilidade afetiva pelos outros. Eu acho que a gente deve ter responsabilidade afetiva. Mas essa história de se envolver emocionalmente com mulheres, entendeu? E com homens também, em sentido de amizade, cara, eu não acho prudente você se tornar vulnerável emocionalmente com as pessoas, confiando, seja em homens ou em mulheres. Então, quando eu indico para vocês, por exemplo, que eu não confio em homens e que eu não confio em mulheres, rapaziada, já falei que não quer dizer que eu desconfio 100%. Também. Eu confesso que eu tenho uma visão mais Black Pill disso, porque assim como eu critiquei para vocês sobre a questão
do amor feminino, que existe muito interesse e muitas condições quando uma mulher, entre aspas, ama você, a mesma coisa acontece referente à amizade. Eu acredito que existe muita mitologia, cara. E entre homens, especificamente, o que eu considero, principalmente, é muita competição, inveja, entendeu? E muita cobiça, às vezes, desse cara para com sua mulher, às vezes, sua namorada. Eu já falei pra vocês que muitas vezes o cara que você considera seu amigo, cara, é o primeiro que vai tentar comer sua namorada se você fosse preso. Já falei isso pra vocês. Só que essa ideia da Black Pill, uma coisa que vocês não podem confundir, cara, é o ressentimento, cara. Eu não tenho ressentimento pela Black Pill, rapaziada, pelas coisas que eu considero da Black Pill, entendeu? Eu não tenho ressentimento ou rancor. Eu tenho indiferença, porque é inerente à natureza das pessoas. O aspecto mais primitivo da natureza humana, entendeu? Faz parte. Para que você vai ser rancoroso com algo que você não tem controle, com algo que você não pode mudar? Para que você vai se incomodar com aquilo, entendeu? Então a Black Pill ela é muito relacionada ao aspecto imutável, à natureza. Por isso que muitos que são 100% Black Pill, eles têm esse comportamento, essa postura de niilismo, né? Desisto. Não tem o que fazer, porque é natural, não tem como você mudar a natureza. Eu acho que as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhores do que elas, tá? E as pessoas são naturalmente mais egoístas, rapaziada. E inveja é uma coisa comum também no ser humano, cara. Então muitas vezes seu amigo gostaria, às vezes cobiça a sua garota, às vezes tem inveja do seu sucesso, às vezes não quer ver você crescendo e guarda e nutre isso dentro dele em segredo, o que é algo muito comum. Entendeu? Não quer dizer que você não deve ter amigos, você não deve viver com eles, porque como eu disse, é algo natural, você também é assim. E nós seres humanos, justamente nós evoluímos socialmente para aprender a conviver em sociedade, cara. Por isso que eu considero que você ser 100% Black Pill, às vezes é uma forma de retrocesso, dependendo do sentido, beleza? Não em todos, mas dependendo. Como por exemplo, o cara que decide se retirar do mercado sexual, cara, eu não acho um retrocesso. Eu acho que, dependendo do contexto dele, de quem ele é e do que ele já passou, faz sentido e eu respeito isso, sem problema nenhum. O que eu sou contra é você falar que todo mundo deve ser assim, cara. É isso que eu sou contra, entendeu? Por exemplo, o Joker, ele é um cara que a gente chama de Black Pill. Ele fala, eu saí do mercado sexual, tá? Pelo menos referente a relacionamentos, ele é Black Pill, tá? Nessa esfera. Você pode ser Black Pill em vários outros setores da vida, governo, religião, tal. Então, dentro de relacionamento, ele é Black Pill, beleza? Ele se retirou do mercado sexual, mas ele sempre fala, cara, você que achou uma mina bacana, se você quiser sair com ela, vai em frente. Entretanto, tome cuidado com isso, com aquilo. Ele não fala assim, não, porque você vai se ferrar, porque você vai não sei o quê, porque não sei o quê, você tem que ser igual eu. Não, ele não fala isso, entendeu? Ele é um Black Pill, mas ele não fala que os outros também tem que ser, porque é o correto a se fazer. Se você não tá sendo, você tá errado. É isso que eu sou contra. Muitas vezes o seu amigo é aquele cara que, ele quer ver você bem, mas nunca melhor do que ele, cara. Ele quer ver o seu sucesso, mas ele não quer ver você ganhando mais do que ele. Ele quer ver você com uma mina legal, mas não mais gostosa que a mina dele. E muitas vezes ele vai cobiçar essa mina que tá com você se ela for muito bonita. É isso que eu acredito, beleza? O próximo tópico, que eu sou um pouco Black Pill, falei pra vocês sobre amor, amizade, felicidade, cara. Eu não acredito em felicidade. Eu acho que não tem como você ser feliz. Eu acho que tem como você estar feliz e depois estar normal. Não acredito em ser, e também que todo mundo pode ser feliz, cara. Beleza? Eu acredito muito que para que algumas pessoas possam ser satisfeitas, outras pessoas vão estar insatisfeitas. Eu não acredito, isso é uma visão mais Black Pill, eu não acredito que tem espaço para todo mundo ser feliz. Eu acredito que para algumas pessoas estarem satisfeitas, outras pessoas terão que estar insatisfeitas. Não tem espaço para todo mundo vencer. É nisso que eu acredito. E até nesse sentido, felicidade pra mim, não é possível você ser feliz, entendeu? Assim como não é possível você ser triste, a menos que você tenha depressão, por exemplo. Normalmente isso é um estado de estar, não de ser. Né? Você está feliz, você não é feliz. Então eu não acredito que tem como você ser feliz. Porque ser feliz, na minha opinião, é um estado de como se fosse perfeição, cara. Eu acho que a gente não tem como ser feliz. A gente pode estar satisfeito. E dependendo da constância da sua satisfação, aí sim você está num estado de felicidade, beleza? Mas eu associo muito felicidade a algo 100%, completo, perfeição, o que na minha opinião não é possível, tá? Eu considero que você precisa aprender a ser grato. Isso é uma coisa difícil de se fazer, entendeu? Porque você ser grato significa, cara, você focar mais nas coisas que foram satisfatórias na sua vida, nas coisas positivas, mas as coisas negativas tendem a nos incomodar mais do que as positivas. A gente costuma pensar mais no que aconteceu de negativo do que no que aconteceu de positivo. As repercussões negativas, normalmente, têm mais engajamento
Pessoas se importam mais com isso do que com as coisas positivas. É só você ver notícia ruim ou, por exemplo, tragédias que acontecem na televisão, cara. Você vê que isso dá mais audiência do que notícia boa, tá bom? Então é uma tarefa difícil você aprender a focar nas coisas mais positivas e aprender a ser grato por isso. Hoje, por exemplo, eu estava incomodado pensando comigo que eu tava precisando colocar mais músculo, tá? E aí eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor, cara, e eu comecei a ver um cara acima do peso, um cara que já não tá acima do peso, mas não tá também trincado, digamos assim, ou um outro cara que tá muito magrinho. Eu comecei a falar, porra, tô reclamando do quê, cara? É muito difícil, rapaziada, você conseguir focar nessa satisfação, entendeu? Você se importar mais e focar mais na satisfação para estar grato, para ter gratidão, entendeu? É mais fácil você se importar com algo de ruim que aconteceu do que com algo de positivo que aconteceu. Outra coisa que eu sou bastante black pill é referente à fidelidade, cara. Eu não acredito em fidelidade, beleza? Eu não acredito que, assim, por exemplo, isso é uma blue pill que entregam muito para as mulheres, tá? Que você vai encontrar o cara certo, que quando você ama de verdade, você não trai. Tá certo? Que se a mulher ama de verdade, tem mulheres que elas falam, não, quando eu amo de verdade, eu não traio. Ou se você encontrar o homem que te ama de verdade, ele não vai te trair. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nessa fidelidade. A minha black pill da fidelidade é que todo mundo tem vontade de trair. E é uma coisa inerente à natureza. Tanto é que eu conversei com um cara, beleza? De consultoria, que ele falou, meu relacionamento estava muito bom e a minha mulher me traiu, cara. Traiu ele depois de 10 anos. Pergunta pra ele se ele ficou revoltado, o que quer que seja. Não, ele tá de boa. Por que ele tá de boa? Porque não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Ele falou, descobri que ela tava saindo com um cara. Eu falei, o que é isso daqui que eu achei? Essas pistas, tá? E ela revelou pra ele. Ela falou, cara, eu tô saindo com esse cara, saio algumas vezes com ele. Traí você com ele sim. Ele falou, beleza, eu vou pensar sobre isso. Depois eu te falo. Ele sentiu que ela tava escondendo algumas coisas dele ainda. E ele pediu a separação. Sem ressentimento, cara. Por quê? Porque foi o que a gente conversou. Não tem o que fazer, cara. Não adianta você ficar se culpando, mas eu fiz tudo certo, mas eu fiz tudo errado. Não tem o que fazer. É algo, a traição, rapaziada, isso é uma black pill, é algo inerente à natureza do ser humano, entendeu? É o que eu falo. Mas foi o que eu disse pra ele, cara. Tudo bem, não justifica ela ter traído você, porque ele é um ser humano e ele não traiu. Por quê? Porque ele decidiu se amortecer. Entendeu? Então tem pessoas que elas falam, não, eu vou me amortecer. Ele falou, fiquei 10 anos com ela, eu nunca traí, porque ele quis se amortecer, mas oportunidade e vontade ele teve. Essa é a black pill. Na minha opinião, a traição é muito inerente, cara, à natureza e à oportunidade. E não ao caráter, entendeu? O caráter serve para amortecer. Mas dependendo de quem for, de onde você estiver, do contexto, cara, é muito provável que seu amortecedor não vai segurar a sua natureza, entendeu? Essa é a minha opinião sobre fidelidade, cara. Eu não acredito que as pessoas são, entre aspas, fiéis, mesmo se amar o outro incondicionalmente, porque eu associo muito a traição à natureza humana.